Doutora Adriana Márcia Marculino, representante do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE. Era da CNB, tanto da versão inteira. Tá. A palavra, doutora Adriana. Gostaria de cumprimentar o ministro Guilherme Caputo Bastos e os demais participantes da mesa e parabenizar a Casa pela iniciativa de promover o debate desse tema que para o movimento sindical é bastante relevante. Gostaria também de cumprimentar a todas as pessoas presentes no plenário. Eu gostaria de começar destacando o papel expressivo das entidades sindicais na defesa da democracia. Em vários momentos da história do Brasil, os sindicatos tiveram um papel relevante para promover avanços nos direitos trabalhistas, sociais e políticos. Estão ao lado de outras instituições importantes da sociedade que constroem cotidianamente a democracia. No entanto, sempre houve ações coordenadas de setores antissindicais para desacreditá-las ou deslegitimá-las. Isso se intensificou na reforma trabalhista de 2017, quando setores da sociedade destacavam diariamente como principal ponto dessa reforma o fim do imposto sindical, como se financiar as organizações sindicais fosse algo negativo ou criminoso. O que gostaria de destacar é que atacar as entidades sindicais, sua legitimidade, é também atacar uma instituição da democracia. É mais do que justo que as entidades sindicais tenham fontes de financiamento para suas atividades, posto, inclusive, que há uma assimetria de poder econômico das organizações de trabalhadores e empresas. Com recursos, os sindicatos têm organizado a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, algo que fortalece a democracia, os direitos trabalhistas e sociais e a cidadania, um elemento que eu gostaria de mostrar ao longo da minha fala. Podem organizar as campanhas de negociação coletiva, aprimorando a regulamentação trabalhista, mantém formas de comunicação com sua base, tanto de questões diretamente ligadas aos trabalhadores, mas também mais gerais em relação à sociedade. Com os recursos sindicais também são mantidos serviços jurídicos para os trabalhadores e trabalhadoras, serviços de saúde, lazer, cultura e formação. Há também um forte discurso difundido por alguns setores da sociedade de que as entidades sindicais tiveram sua representatividade ou legitimidade reduzida no último período. E as taxas de sindicalização seriam um exemplo disso. É verdade que a redução da taxa de sindicalização é um fenômeno mundial, mas no Brasil possui características próprias que não podem ser ignoradas. É bom lembrar que a taxa de sindicalização é calculada sobre o total de ocupados, com carteira, sem carteira, informal, conta própria, empregadores, trabalhadores auxiliar familiar. Então, como ampliar a taxa de sindicalização em um mercado de trabalho heterogêneo, que tem sofrido processos de precarização e no qual apenas 41,5% dos ocupados possui carteira de trabalho assinada ou são estatutários, segundo o dado da PNAD mais recente, e que constitui o núcleo central tradicionalmente organizado pelo movimento sindical. Como ampliar a sindicalização se o número de trabalhadores sem carteira assinada representa 21% dos ocupados? E como a fiscalização do Estado também foi destruída, né, os sindicatos muitas vezes são aqueles que enfrentam, solicitam, denunciam a fiscalização, a falta de carteira assinada, solicitam a fiscalização e garantem o direito à carteira assinada. Outros tantos trabalhadores e trabalhadoras estão na informalidade, porque a nossa condição de país periférico não oferece oportunidade de qualidade para todos e todas estarem inseridos na economia formal. Além disso, mesmo no mercado de trabalho formal, temos um conjunto de contratos precários, instituídos ou ampliados pela reforma trabalhista de 2017, que fragmenta os trabalhadores e trabalhadoras. O mercado formal convive também com a alta rotatividade, que impede a permanência do trabalhador em uma categoria, dificulta a constituição de identidades profissionais e de classe. Por fim, entre os trabalhadores com carteira assinada, é recorrente as denúncias de práticas antissindicais que constrangem trabalhadores e trabalhadoras à não filiação. Esse contexto impõe limites evidentes ao aumento das taxas de sindicalização.
Não é à toa que é justamente nessas últimas décadas que as taxas de sindicalização têm regredido. Afinal, é um dos objetivos desse processo de precarização reduzir os custos do trabalho e desmobilizar a organização dos trabalhadores. É importante destacar, por outro lado, que, mesmo nesse cenário, os sindicatos têm procurado reverter o cenário de precarização do trabalho e procurar novas formas de organização dos trabalhadores. Desse modo, podemos medir a atuação sindical e sua legitimidade apenas pela taxa de sindicalização? Eu gostaria de citar nesse momento e adicionar um outro indicador importante para avaliar a atuação do movimento sindical brasileiro, que é a negociação coletiva. A negociação coletiva tem impactos positivos na melhoria da renda da população brasileira, na garantia de direitos em diversas dimensões, promove o emprego decente, colabora com a redução das desigualdades, fortalece o mercado interno e dinamiza a atividade econômica. A ampla representação dos sindicatos e a elevada cobertura, como já foi dito, inclusive aqui anteriormente, dos instrumentos coletivos de trabalho, que garante proteção e direitos para todos os trabalhadores representados, são características do sistema de relações de trabalho brasileiro que precisam ser promovidas e valorizadas. O resultado da negociação coletiva se assemelha a um bem público, beneficia e está disponível a todos. Segundo um levantamento que nós fizemos no DIEESE, com dados do Sistema Mediador e do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, o número de sindicatos de empregados urbanos é de 4.982. Desses, 90,7% tinham instrumentos coletivos registrados no mediador no período de 2007 a 2024, que é o tempo de existência desse sistema, né? Com uma média de acordos de 7,1%, porque tem sindicatos que negociam mais de um acordo ao longo do ano. É um equívoco quando a gente faz essa média, incluindo os sindicatos de servidores públicos, porque eles não têm direito à negociação, então são poucos sindicatos de servidores públicos que conseguem furar essa dificuldade de não ter o direito à negociação e conseguir. Também é um equívoco colocar nessa média os sindicatos rurais, porque na maior parte das entidades de sindicatos rurais, a gente está falando de sindicatos da agricultura familiar e não de sindicatos de assalariados. Então, o mais correto é, quando a gente vai olhar para esse número, a gente olhar para os sindicatos que, de fato, né, têm essa capacidade, a partir da sua atividade econômica e do seu contraponto empregador, né, das relações capital-trabalho, efetivamente, poder negociar, que são os sindicatos do setor privado urbano. Então, com esse dado, a gente consegue, de fato, ter uma dimensão da capacidade dos sindicatos brasileiros negociarem, né? Outro dado que eu gostaria de mencionar é o acompanhamento mensal das negociações coletivas que o DIEESE faz também a partir do mediador, né? Em 2023, 17,3% das negociações conseguiram alcançar o INPC e, portanto, repor a inflação e o poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, 77% conseguiram não só o INPC, mas também o aumento real médio de 1,11%. Esses ajustes, então, têm um impacto positivo na melhora da qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, porque repõem a inflação e também garantem um aumento real, e também na economia, porque ele recupera o poder de compra, ativa o mercado de consumo e gera aí um ciclo positivo de crescimento aderente, né, a outros indicadores aí da economia. A atuação das entidades sindicais também contribui para a melhoria de renda em negociações coletivas mais gerais, por exemplo, como a política de valorização do salário mínimo, que foi uma proposta saída do movimento sindical, né? O movimento sindical também tem negociado campanhas relevantes em relação à saúde, combate aos assédios, combate à violência, campanhas de esclarecimento sobre doenças de maior incidência sobre a população, que têm entrado nas negociações coletivas. E o movimento sindical também tem procurado trazer para as negociações coletivas temas que são novos, paradigmáticos, macro tendências, como as mudanças climáticas, as questões tecnológicas, né? Então, eu avalio que a negociação coletiva é, de fato, uma medida bastante apropriada
para medir a legitimidade e a relevância da atuação sindical. Na parte final da minha fala, eu gostaria de destacar elementos de um estudo quantitativo e qualitativo que o DIEESE elaborou sobre as cláusulas de contribuição assistencial. Vou correr um pouco aqui para não estourar muito meu tempo. Na pesquisa quantitativa, também a partir do mediador, em 2022, das negociações coletivas existentes no mediador, 65,8% das negociações registradas já possuíam cláusulas de contribuição assistencial, que foi um pouco aqui o que foi dito, né? Os sindicatos já estão negociando isso. E havia ali, claro, uma variação entre setor, que, dependendo do setor, tem de 40% a 80%. Na pesquisa quantitativa, a partir de uma base de dados própria do DIEESE, né, de 591 negociações, dessas, 78,8% tinham cláusulas de contribuição assistencial. E das que tinham cláusulas de contribuição assistencial, dessas que o DIEESE acompanha mais de perto, 78,1% apresentavam o direito à oposição. Essas cláusulas também definiam diversas formas de como deveria ocorrer esse direito de oposição, né? O que a gente pôde observar nesse estudo qualitativo é que há uma diversidade de arranjos construídos a partir das diferentes realidades setoriais, intersetoriais, regionais, que foram construídas, que foram possíveis a partir da autonomia da negociação coletiva. Há, por exemplo, uma diversidade de nomenclaturas, uma diversidade de incidência sobre o pagamento da contribuição assistencial, de incidência do pagamento, né? Enfim. Esse quadro demonstra como o respeito à autonomia da negociação coletiva promove resultados distintos ou em diferentes realidades laborais. Um outro dado importante também é que, apesar das assembleias já estarem previstas, né, o modo como a assembleia deve ocorrer, já estarem previstas nos estatutos sindicais, essas cláusulas também reforçam a assembleia e a forma como a assembleia deve ocorrer para reforçar a legitimidade da Assembleia como espaço para a decisão da contribuição assistencial, né? E, em relação a esse tema, algumas pessoas já destacaram, né? Por que há tanto questionamento em relação à Assembleia, se, em relação a outros temas tratados no mundo do trabalho, nas Assembleias, não há questionamento, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, como com redução de salários, né? Então, para finalizar, eu queria destacar que é preciso garantir a autonomia dos trabalhadores decidirem sobre as formas de financiamento e de suas entidades sindicais, né? Um último dado, se me permitem, né? A análise qualitativa também indicou a presença de algumas regras relacionadas às práticas antissindicais nesse tema. No entanto, ela aparece de forma bastante reduzida, né? E talvez esse fosse um dos temas, poucos sindicatos conseguiram incluir a questão das práticas antissindicais nessa cláusula de contribuição assistencial, apesar das frequentes denúncias das práticas antissindicais em relação, particularmente, ao direito à oposição. E talvez esse fosse um dos problemas mais relevantes a serem observados, né? A forma como o direito à oposição será definida, pode interferir na atuação e financiamento sindical, na soberania das assembleias e na autonomia das negociações coletivas. Eu encerro a minha fala, esperando que os números e informações aqui apresentados possam colaborar com o debate público, desmistificar ideias preconcebidas e promover regulações que, de fato, colaborem com a vida dos trabalhadores e das suas organizações representativas. Obrigada. Obrigado, Adriana.